Olá pessoal, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre dois processos muito importantes que repercutem diretamente na satisfação dos nossos usuários, né, em relação aos serviços, né, que são os processos de incidentes e problemas, né, processos esses que são processos de apoio, né, são dois dos 15 processos, né, que existem no ITIL, né, nessa biblioteca de boas práticas. Né? E a ideia aqui não é abordar uso de ferramenta, tá? De ferramenta de Service Desk. Né? Nós vamos falar muito sobre conceitos e alguns desafios e algumas soluções práticas que vocês podem implantar dentro da sua organização, né, para que esses processos sejam executados com maior eficiência, com maior eficácia, né, e obviamente, se isso acontecer, né, certamente os usuários de vocês vão ficar bem felizes. Né? Vocês sabem que hoje em dia uma das coisas mais importantes, né, que qualquer cliente dá muito valor, né, é a qualidade de atendimento. Né? Os serviços, mesmo que o serviço seja muito bom, se tu tiver um atendimento insatisfatório, é possível que o teu cliente não fique mais fidelizado a você, né, só por conta da qualidade do serviço. Qualidade é uma coisa muito ampla, né, e o atendimento é um processo muito importante, né, que nós temos que sempre estar atentos. Né. Bom, alguns conceitos então. Então vamos começar. O ITIL, né, como vocês sabem, tem 15 processos, né, sendo que ele, ele, o White não diz como tu deve fazer, né? O White te dá algumas dicas de o que tu precisa fazer, mas como tu vai fazer, isso é particular de cada organização, né? Ninguém melhor do que a própria organização para definir como um processo de incidentes vai funcionar, como um processo de problemas vai funcionar para estar alinhado assim com o nosso negócio da forma que seja a mais proveitosa possível e a mais eficiente, né, de acordo com a nossa estratégia, né, de negócio. Né. Bom, basicamente todos os serviços, quando eles são construídos, eles obedecem um mesmo ciclo de vida, né, desde a definição da estratégia de comercialização daquele serviço, como é que ele vai funcionar, etc., o desenho dele, né, onde os nossos setores de engenharia, de arquitetura, né, enfim, estamos desenhando aquele serviço, né, todas as questões, né, envolvendo os SLAs do serviço, os níveis de serviço quanto a capacidade, disponibilidade, continuidade, segurança, enfim, fornecimento, né, envolvendo gerenciamento de fornecedores. Né? Depois, uma das fases que são uma fase que é muito viva dentro da organização, né, são as fases de transição, né, do serviço, né, onde estão sendo gerados a todo momento, né, conhecimento, mudanças que estão acontecendo com esse serviço para aprimorar esse serviço, né, mudanças que estão sendo executadas nesse serviço para corrigir eventuais problemas de funcionamento desse serviço, né? E várias outras coisas, né, que são relacionadas à mudança, à evolução, né, desse serviço. Né? Depois disso, né, meio que paralelo a isso, né, existem os processos mais operacionais, né, que são, inclusive dois deles eu vou dar bastante ênfase nessa apresentação, que são os processos de incidente e problemas. Só para relembrar, incidente é toda situação, né, onde um cliente entrou em contato conosco para reclamar. Toda vez que vocês verem um cliente reclamando de uma situação, isso é um incidente. Mas não necessariamente, será que é só incidente? Não, pode ser também um problema, mas como é que nós vamos diferenciar, né, se é incidente ou problema? Bom, será incidente toda situação que tiver uma solução de contorno já conhecida pela organização. Né? É aquela situação onde tu liga para uma central de serviços e o agente de atendimento já tem ali na sua base de conhecimento toda uma solução de contorno que ele vai orientar o cliente para como resolver aquela situação
indesejada, né? Incidente, então, é toda degradação ou falha, né, de um serviço, né? Um problema é toda situação onde que não existe ainda uma causa raiz conhecida, né? Nós não sabemos ainda o que está originando determinado problema, né? O que está ocasionando, né, aquela situação, né? E geralmente o produto final de um processo de problema, né, é a geração de uma base de conhecimento, né, de erros conhecidos, né, que vai ser utilizada pelo processo de incidentes, né, principalmente pelo primeiro e segundo nível de atendimento, né. E além disso, né, tem um outro processo que eu não vou dar muito destaque nele hoje, né, que é o processo de request fulfillment, né, que é o processo de solicitações, né, o cumprimento de requisições, né, que é quando o cliente está feliz, né, o cliente liga para nós para nos pedir para contratar serviços, né, que é uma outra situação que não é foco dessa apresentação, tá? E por fim, nesse ciclo de vida de um serviço, né, existe o PDCA, né, que é uma melhoria continuada do serviço, né, que ela é baseado, o alicerce dela, né, são as métricas, as medições, né, onde eu estou sempre, os relatórios, enfim, né, para mim conseguir melhorar esses serviços, né. Vocês sabem que hoje os nossos clientes são muito inquietos, né, se existir um outro serviço um pouco melhor, de repente pagando até um pouquinho a mais, mas ele é bem melhor do que o serviço que nós estamos oferecendo, é possível que esse cliente vai nos trair, né, e vai nos abandonar para contratar um outro serviço melhor, né, ou mesmo um serviço que tem menos incidente, que tem menos problema, né, um serviço que até não é tão bom como o da empresa B, né, mas o cliente pelo menos não se incomoda de ter que ficar reclamando a todo momento com uma central de serviços. Cliente, vocês sabem, né, se o cliente tivesse que optar entre ser atendido muito bem e não ter que ligar para uma central de atendimento, ele iria preferir, não quero ligar para uma central de atendimento, eu nem quero ter o problema, né? Mas se ele tiver o problema, no mínimo nós temos que ter um ótimo atendimento, uma ótima qualidade, uma ótima experiência desse processo, que é considerado um processo de apoio, né? Mas no meu ponto de vista é um dos processos mais importantes, né, de uma prestação de serviços, né? Porque eu posso ter um serviço muito bom, como eu disse para vocês, mas se o meu atendimento ficar aquém das expectativas do cliente, certamente ele vai nos trair. Hoje os clientes, e ainda mais com a popularidade das mídias sociais, hoje quando o cliente não gosta de alguma coisa, ele reclama para todo mundo, né? E isso é muito péssimo para a imagem institucional da nossa empresa. Vamos lá. Como é que deveria ser o serviço, né? Os nossos engenheiros, arquitetos, quando eles estavam planejando, vocês sabem que planejar é uma coisa muito legal, né? Porque a gente planeja, né? E só que a gente não consegue prever tudo, né? A gente desenha o serviço tentando imaginar todas toda a sua topologia, assim, de uma forma que aquele serviço seja bem prestado. Só que a gente não consegue prever todas as situações de problema que esse serviço pode ter, né? Mas ele deveria ser bem planejado. Antes de começar a prestar um serviço, tu tem que planejar ele muito bem, né? Seja na questão da infraestrutura que vai sustentar aquele serviço, seja nos processos de apoio, né, de atendimento daquele serviço, né? Isso tem que ser muito bem planejado, né? E como é que deveria ser o atendimento, né? Isso que eu estou falando para vocês são imagens até, tá, que existem na internet, é bem comum, é bem conhecido essas imagens aqui que eu estou disponibilizando para vocês, tá? Que são basicamente o conteúdo, né, da biblioteca ITIL, né? Todo o atendimento deveria acontecer, né, baseado num ótimo gerenciamento de configuração, onde eu vou ter todo o catálogo de serviços, por exemplo, da minha organização, tanto dos serviços de negócio quanto os serviços técnicos, né? Baseado nesse grande CMDB, né, onde existem todos os itens de configuração da minha organização, eu vou conseguir prestar um bom gerenciamento de incidentes, eu vou conseguir ter um bom gerenciamento de mudanças, né? Os incidentes vão
vão ser grandes insumos para mim executar mudanças nos meus serviços, para mudanças programadas, né, nos meus serviços, para que eu consiga resolver, né, determinada situação indesejada, né. Os incidentes às vezes não vão conseguir resolver, né? O processo vai acabar não resolvendo determinada situação. Isso vai conversar com o processo de problemas, que vai buscar lá uma solução de contorno, como eu disse para vocês, né? Enfim, esse processo de problema vai gerar lá um documento de conhecimento que vai municiar todo o processo de incidentes. Enfim, quanto melhor for a experiência do usuário de você, se o usuário ligar para uma central de serviços, e essa central de serviços ele já está insatisfeito, se esse usuário conseguir entrar em contato com o gerenciamento, com uma central de serviços, reclamando de uma situação, e pelo menos essa central de serviços conseguir atender ele da melhor forma possível, né, e de preferência que aquela situação nunca mais ocorra, esse cliente é capaz de, pelo menos, ele não vai ficar tão insatisfeito. Como eu disse para vocês, o cliente, se nós pudéssemos antever essa situação, nós nem deixar essa situação indesejada acontecer, essa é a melhor situação possível. Né? Mas daí nós temos que ter processo de gerenciamento de eventos com uma maturidade muito boa, né? Falando no linguajar da TI, né? Processos de monitoria, né? Muito bem, eu tenho que ter processos de capacidade, de disponibilidade com uma maturidade muito alta para nós conseguirmos nos antever, né, a essas situações, né, que degradam a satisfação, né, dos nossos usuários. Né? Bom, no ponto de vista do cliente, né, isso, por mais que tenha todos aqueles desenhinhos, esse aqui é um slide que eu mesmo desenhei, porque é bem simples. Isso aqui não tem erro. Qualquer usuário vai entender. Né? O cliente liga para nós quando ele está feliz, né? Ele liga lá para pedir serviços, pedindo as suas solicitações, né, para atender o processo de cumprimento de requisição. Os processos de incidente, quando ele já está insatisfeito com alguma situação. Lembrando também, tá, pessoal, que o processo de solicitação não serve só para contratar serviços. Né? Quando o cliente liga para nós pedindo uma informação, uma orientação de como utilizar o serviço, isso são solicitações de informação. É um serviço de consultoria, de assessoria, né? Mas enfim, é um serviço onde o grande produto desse serviço é a informação. Né? E o processo de problema, que é aquela situação indesejada. Imaginem aquela situação, né, onde um cliente, todo dia, vamos dizer que esse cliente tem o serviço de internet, né, contratado com a empresa de vocês, e todos os dias ele tem que reclamar porque o serviço de internet dele fica indisponível ou fica lento. Né? E todos os dias ele liga para essa central de serviço e essa central de serviço resolve rapidamente. Reinicia lá o canal, internet, o roteador do cliente e esse problema se resolve. A central de serviço geralmente tem um indicador chamado FCR, que é o First Call Resolution, né? Que é um indicador que indica dos chamados que chegaram no primeiro nível de atendimento, quantos foram resolvidos em primeiro nível de atendimento, que não precisaram ser escalados, transferidos para outros níveis de atendimento. Se nós avaliarmos essa situação do cliente reclamando todos os dias de uma situação da internet dele que está caindo todos os dias, esse cliente, na nossa central de serviços, esse indicador de FCR vai estar lá nas alturas, vai estar muito bom, né? Porque é um problema tão comum que acontece com todos os nossos clientes, né? Que já existe lá um erro conhecido, uma solução de contorno, né, para resolver aquela situação. Né? E se olhado sob o ponto de vista da organização, o processo de incidente está ótimo. Né? O FCR está fantástico, né? Porque eu estou conseguindo resolver meus chamados em primeiro nível de atendimento. No ponto de vista do cliente, isso é um baita problema. Né? Porque ele não aguenta mais reclamar. E tem um momento que o cliente não reclama mais, pessoal. Existe uma situação que acontece na nossa vida, de forma geral, né? Se todas as vezes... Tem uma hora que tu cansa de reclamar, né? Que é a história do conformismo velado. O cliente já se conforma. Ele já sabe que naquele dia e horário, que naquela circunstância... a situação vai ocorrer aquele problema e daqui a pouquinho vai se normalizar, né? Normalmente então ele para de reclamar, né? Isso é um baita de um problema, porque esse cliente está insatisfeito.
e é bem provável que se aparecer uma solução de serviço melhor, ou nem tão melhor quanto a nossa, né, ele vai acabar indo para a concorrência. Né? Lembrando também, né, que os clientes utilizam vários canais hoje em dia, né, existem uma diversidade de canais de atendimento, né? O cliente entra em contato conosco pelo telefone, tem cliente que nem gosta mais de entrar em contato por telefone, já prefere entrar em contato via portal de atendimento, via autoatendimento, via WhatsApp, via e-mail, né? As formas são inúmeras, né? O importante é que todos esses canais de atendimento, os processos de atendimento que estão por trás desses canais de atendimento devem ser iguais, né, padronizados. Né? Vamos imaginar que por que uma empresa implanta ITIL? Por que uma empresa implanta processo, na verdade? Ela implanta processo para padronizar o seu formato de atendimento. Né? Imaginem que se acontecesse de você entra em contato com uma central de atendimento, o analista de atendimento, o primeiro analista de atendimento te dá uma solução, o outro, se eu ligar de novo e uma outra pessoa me atender nessa central de atendimento, uma outra solução vai ser dada. Agora vocês devem ter se identificado com esse exemplo que eu dei, porque é uma coisa muito rotineira que acontece com a maioria das grandes organizações, né, que tem uma grande central de serviços, né, terceirizada ou própria, né, porque é muito difícil padronizar processos de atendimento e até porque não adianta, né, nós gastarmos um esforço enorme em ferramentas, né, em tecnologia, né, se os nossos processos, né, e se a fiscalização dos nossos processos não for adequada para fazer com que essas inconformidades sejam detectadas e corrigidas, né, para que o nosso processo de atendimento seja padronizado. Isso é uma coisa muito importante. Bom, esse é o ponto de vista do cliente. Mas no final, então, o que aconteceu? Né? Tudo lá foi planejado, né? Mas no dia que esse serviço entrou em produção, o que aconteceu? A nossa central de serviços recebeu dezenas, centenas, milhares de ligações, né, reclamando de determinadas situações, e isso, como não teve uma gestão adequada, né, esses problemas entraram para o dia a dia da nossa empresa. Né? Na verdade, as empresas se acostumam com as situações. E às vezes as empresas, como existe um ditado meu que eu digo o seguinte, até já repeti numa outra apresentação que eu tenho sobre gestão de processos, tá? Que quem não viu pode procurar aqui no canal, que é muito interessante. Que o pior problema que a gente tem é aquele que a gente não sabe que a gente tem. Né? Como é que a gente sabe dos nossos problemas? Né? Para nós saber dos nossos problemas, nós precisamos ter métricas. Se nós não tivermos métricas, né, que são literalmente semáforos que vão dizer para nós se nós temos que continuar daquela forma ou nós temos que parar e refletir, e repensar e montar uma outra estratégia, se nós não tivermos essas métricas, nós não conseguimos melhorar as coisas, nós não conseguimos resolver as situações. Então o que acontece? Nós tínhamos uma expectativa, e vocês sabem que na TI as expectativas são sempre muito maiores do que a realidade. Né? As pessoas da TI, de forma geral, né? Não só TI, né? Mas quem planeja um serviço geralmente é muito otimista. Né? E a realidade prova que isso não é verdade. Né? Nós sempre, ou para quem já está habituado aí a fazer gerenciamento de projetos, né? Gerenciamento de projetos tem uma similaridade muito grande com essa situação que eu estou expondo para vocês. Né? Planejar é uma coisa, a realidade é outra, porque nem tudo que nós planejamos, por melhor que nós sejamos, nós vamos conseguir ter essa visão tão ampla, né? Tão sistêmica, né? Que consiga prever todas as eventuais situações, né, indesejadas, né, de um serviço, da prestação de um serviço. Né? Então, a nossa vida acaba, numa central de atendimento, numa grande central de serviços, acaba se tornando num grande apagar incêndio. Né? Essa é a rotina dos nossos técnicos, dos nossos analistas, né? Acaba sendo 90% dos esforços são direcionados para apagar incêndio. E se sobrar tempo, eu vou tentar arranjar alguma solução, né, para minimizar esses 90%
de transtorno que eu estou tendo. Bom, e por que que isso aconteceu? Né, pessoal, nem sempre é fácil tratar, resolver definitivamente os problemas, né, para não ter mais incidentes na nossa organização. Né? Eu até brinco às vezes com uma frase que eu digo assim, ó, o que que tu prefere? Tu prefere ter uma incomodação eterna, né, que é uma situação que vai acontecer para sempre, ou tu gastar mais tempo para resolver e criar uma solução definitiva para aquilo e tu nunca mais ouvir falar daquela situação indesejada? Logicamente que todo mundo responderia a segunda opção, né, pessoal? Só que a segunda opção às vezes custa muito caro. Né? Mas onde é que eu vou ter que decidir então? Como é que eu vou saber quais são os problemas que eu tenho que atacar e quais são os problemas que eu vou ter que conviver? Né? Tudo depende do benefício que tu vai ter e da repercussão daquele problema. Né? Vamos imaginar lá, existe uma regra aí, que é a famosa regra de Pareto, né, que diz que se tu conseguir encontrar os 20%, né, de problemas, né, as 20% das situações que te geram 80% do teu problema. Né? Vamos imaginar uma central de atendimento que teve 1000 incidentes. Desses 1000 incidentes, 200 incidentes foram a origem dos outros 800 incidentes. Né? É certamente esses 20% é onde eu tenho que começar a pensar em montar uma estratégia e verificar, no mínimo, saber que esse problema existe. Isso já é um grande ganho. Né? Como eu disse para vocês, tem muita gente que não sabe nem que tem o problema. Né? Até porque os analistas de atendimento não têm essa visão sistêmica. Né? Nós temos às vezes uma central de atendimento com centenas de pessoas. Se nós não temos um gestor de um processo desse olhando regularmente para esse processo, né, de uma forma mais sistêmica, né, e fazendo relacionamento de informações, não vai ser possível, né, fazer um planejamento para se resolver aquelas situações, né, identificar e resolver aquelas situações. Né. Bom, como é que se faz para contornar tudo isso? Bom, a solução não é uma receita de bolo, não é fácil. Essa frase aqui se enxerga muito em muitas documentações aí que existem de gestão, né? Só que para implantar isso não é de um dia para o outro e tem que ser feito com muito cuidado, com muito planejamento. Né? Como é que se faz gestão, né, pessoal? Isso aqui eu abordei com bastante detalhe na outra apresentação. Tá? Aqui eu vou passar rapidamente. Basicamente, gestão não acontece gestão se esse trinômio não for obedecido. Na verdade, agora quadrinômio, né, que tem o gerenciamento de conhecimento, agora está tendo uma visibilidade muito grande nos processos de gestão. E com toda a razão. Né? Basicamente, nós dependemos de pessoas, nós dependemos de processo e nós dependemos de tecnologia. Né? Não adianta eu ter um excelente de um processo se a minha ferramenta não suportar corretamente esse processo. Né? O meu processo previu que não poderia acontecer determinada situação, mas a minha ferramenta está causando essa situação. Ou mesmo, eu tenho um excelente de um processo, um excelente de uma tecnologia, mas a gestão das minhas pessoas está deficiente, está precária, e eles não conseguem executar com eficiência, né, o meu processo, não conseguem usar a ferramenta que nós optamos, as ferramentas que nós optamos, né, para fazer gerenciamento de serviços de TI. Esse trinômio, como eu disse para vocês, precisa estar bem equalizado. E para que isso aconteça, eu tenho que ter uma excelente de uma gestão de processos, de preferência num escritório de processos dentro da nossa organização. Eu tenho que ter pessoas qualificadas, competentes, e tem empresa que acredita que não, basta eu criar uma documentação e as pessoas vão aprender, vão ter que se orientar. Né? Basta eu escrever num papel que eles vão ter que seguir. Não, pessoal, documentação é uma coisa, conhecimento é uma coisa. Capacitação, treinamento é outra, bem diferente. Né? Então essas coisas precisam estar muito bem alinhadas, e a tecnologia. Né? Às vezes eu tenho
pessoas e essa é a situação mais comum, né? Eu tenho pessoas e processos muito bem definidos, anos de maturidade desse processo, pessoas que são pessoas motivadas, pessoas que querem resolver, que têm comprometimento para dar a melhor qualidade de atendimento para um cliente, né? Mas a ferramenta não acompanha. E a minha resposta para esse tipo de situação, quando tecnologia não atende o teu negócio, e o teu negócio é o que manda, o teu processo foi baseado no teu negócio. Se a tua tecnologia não está conseguindo sustentar, apoiar, né, o teu negócio, né, até apoiar teus processos de negócio, abandona aquela tecnologia. É muito simples. Tecnologia hoje, se balançar uma árvore, cai em várias, principalmente quando se fala de ferramentas de Service Desk. Né? Bom, então essa é a teoria, né, pessoal? Então essas três coisas são as coisas mais importantes, né, para se fazer gestão. Lógico que tem por trás disso aqui tudo, né, até mesmo quando se fala de processo, existem tecnologias de processo, né? Então existem metodologias de processo para tu conseguir fazer isso, né? E esse aqui tem gente que acredita, né, que processo é o calcanhar de Aquiles, né? É no processo que eu tenho que conseguir corrigir qualquer situação indesejada, tanto no âmbito das pessoas quanto no âmbito da tecnologia. Né? O processo tem que prever todas essas situações. Né? Vamos lá. Relembrando o PDCA, lembram que eu comentei com vocês, né, que todos os processos têm que passar, processos, serviços, na nossa vida, né, isso tem que acontecer. Né? Nós temos que ter uma estratégia para conseguir melhorar coisas. Né? De uma forma bem sucinta, basicamente é isso. Né? Quando eu estou fazendo a gestão de um serviço, é indispensável que eu planeje a gestão desse serviço, e planejar a gestão de um serviço, eu sempre comparo essa questão de gestão de serviços com a bolsa de valores. Né? A bolsa de valores, nós temos aquela imagem nítida na nossa cabeça de um monte de corretores lá na frente, de um monte de telões, né, observando semáforos e imagens dizendo que as ações estão em alta ou as ações estão em baixa. Bom, se nós não tivermos uma gestão que consiga acompanhar em real time, né, em pleno voo, o que está acontecendo com os nossos serviços, né, tem empresas que, se tu faz uma pergunta muito simples para elas, a pergunta é assim, ó, me diz agora quais são os 5 problemas principais deste serviço. Essa empresa não sabe dizer. Ou mesmo, tu vai mais além, tu quer saber quais são os 5 problemas e qual é o planejamento para resolver esses problemas. Né? As empresas, na maioria das vezes, não conhecem nem os próprios problemas, não tem isso, não entrou ainda no sangue, né, que a base de toda a gestão é a informação. Por isso que gestão de conhecimento está tendo essa visibilidade tão grande. Depois que tu planeja, tu executa, né? Tu implementa a gestão de serviços. Né? E para implementar a gestão de serviços, tu tem que ter gestores de serviços. Né? São pessoas, são áreas, né, que são os grandes defensores daqueles serviços, né, que tentam sempre, que são pessoas inovadoras, que são pessoas com atitude, que são pessoas que vestem a camisa da estratégia da empresa para fazer aqueles serviços, para fazer com que aqueles serviços causem a melhor impressão para os seus usuários com o menor custo possível. Né? Esses são os gestores de serviço. A gestão de serviços, né? Isso aqui é a grande perna, né? São os gestores de processo. Né? E eles, né, não trabalham sozinhos. Né? Eles não estão a todo momento disparando pesquisa de satisfação com os usuários. Né? Esse é lógico que é um dos instrumentos que pode existir, uma pesquisa de satisfação, ok. Né? Só que a pesquisa de satisfação geralmente é disparada num período regular de tempo, né? Uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada ano. Tem empresas que implementam isso mais focados na satisfação do atendimento, só para avaliar a qualidade do atendimento prestado pelo analista, não necessariamente a qualidade do serviço que está sendo prestado. Né? Então,
a grande base de informação, né, para tu fazer gestão, né, são as tuas métricas, né, de monitoramento para tu conseguir monitorar, para tu revisar, para tu medir a qualidade, né, desses teus serviços, né? E depois de que tu identificou as tuas não conformidades, né, tu atua, né, tu melhora, tu cria um plano de ação para conseguir resolver aquela situação. Então, esse é o famoso PDCA que tu aplica para qualquer coisa, né, relacionado à gestão, né, a gestão de qualquer coisa, incluindo serviços. Bom, reflexão. Será que eu estou usando a tecnologia correta para apoiar os meus processos de apoio? Eu tinha questionado isso com vocês, né, porque muitas empresas pensam que elas têm uma ferramenta de Service Desk, né, ou mesmo eu implantei uma ferramenta de Service Desk. Será que eu implantei mesmo uma ferramenta de Service Desk? Ou eu implantei uma ferramenta de um Ticket Manager, na verdade, né? Que é só uma ferramenta para registrar chamados. É só para isso que serve. Pensem, pessoal, a tecnologia tem que apoiar o meu negócio, tem que apoiar o meu processo. Se a tecnologia conseguir utilizar lógicas, né, inteligências, né, que consigam gerar informação que agregue para uma melhor gestão do meu serviço, para uma melhor gestão do meu processo, isto é uma ferramenta de Service Desk. Se a minha ferramenta hoje está servindo apenas para mim registrar tickets, ela é uma mera ferramenta burocrática que os meus analistas, na maioria das vezes, odeiam, né? Porque ela é uma ferramenta só burocrática, eles não enxergam o valor. Os usuários não conseguem enxergar aquela ferramenta como uma ferramenta que está ajudando na execução do seu trabalho, né? Então, essa reflexão precisa ser feita pelas organizações e, às vezes, as empresas têm, como eu disse para vocês, uma ferramenta boa. Só que nenhuma ferramenta de Service Desk vai ser completamente alinhada com as nossas necessidades do negócio. As nossas ferramentas de Service Desk, elas usam lá um plano de fundo do ITIL, né? Como eu disse para vocês, o ITIL não diz como tu tem que fazer, ele diz o quê. Né? Ele tem os principais processos estão apoiados ali, mas as regras do teu negócio, quem vai ter que implantar isso na ferramenta, né? É quem mantém essa ferramenta, né? Quem administra essa ferramenta, né? Dentro da tua organização, né? Dentro ou fora, né, da tua organização, dependendo do contrato de apoio que vocês tiverem, né? Um exemplo prático de uma situação dessas, para quem não está muito habituado com esse linguajar, né, que eu estou utilizando, imaginem a seguinte situação, que um incidente, quando é registrado na organização de vocês, tem que ser classificado, tem que ser categorizado. E o processo de apoio de vocês de incidentes disse, por exemplo, que todo incidente tem que ter a informação a B e a C. Mas a ferramenta de vocês não está adequada a essa necessidade e acaba deixando o usuário registrar um ticket sem aquela informação, né? Isso é uma ferramenta desalinhada com o nosso processo de apoio. Essa é apenas uma situação, eu disse para vocês, a situação mais simples, né? Agora eu vou abordar algumas outras, nós vamos entrar agora num dos assuntos mais importantes dessa apresentação, até para não me alongar muito. A ideia aqui, como eu disse para vocês, não era focar em ferramenta, em como fazer isso em ferramenta. Eu vou dizer algumas ideias, né, e que inclusive muitas delas estão em prática em muitas organizações, né? Então eu vou citar algumas que são importantes para os processos de incidente, problemas, né, e até mesmo processos de mudança e processos de conhecimento, né? Primeira questão, classificação e categorização automática de chamados. Será que, lembra que eu comentei com vocês que se os usuários de vocês começam a enxergar a ferramenta de Service Desk de vocês como uma grande ferramenta burocrática, onde para mim registrar um incidente eu tenho que preencher 17 informações. Para mim fazer determinado processo eu tenho que executar 35 etapas. Isto é uma coisa que desmoraliza uma ferramenta, né? Uma ferramenta que apoia um processo, né? E se uma ferramenta ficar desmoralizada, o que vai acontecer? O usuário vai acabar
bypassando o processo, né? Ele vai acabar não seguindo o processo, porque ele sabe que se ele for, ele até tinha boa intenção, né, boa vontade de seguir o teu processo, mas como tua ferramenta é muito burocrática e ele tem que fazer coisas que os usuários acabam chamando, que os analistas acabam chamando de trabalho repetitivo, né, o retrabalho, né, de colocar às vezes a mesma informação em diversos pontos do processo, a mesma informação, ou mesmo ter que preencher informações que são repetitivas, que são inconsistentes, que geram dúvida, né? Eu sempre brinco assim, ó, tu quer saber se está funcionando o teu processo de classificação e categorização automática, categorização de chamados, é muito simples. Tu pede para 10 analistas de atendimento de vocês, desenhem determinados cenários, escrevam para eles determinados cenários, 5, 6 cenários, e digam para eles retratarem aqueles cenários nestes incidentes, nestes problemas, nestas mudanças. E vejam como isso vai ser preenchido dentro da ferramenta. Se todos eles gerarem os mesmos tickets, né, praticamente com as mesmas informações categorizadas, então o processo de vocês está bem consistente. Caso contrário, né, se ele está gerando dúvida, né, certamente tem que ser revisto. Né? Mas então imagine então a situação de eu não precisar mais fazer classificação de incidentes. Eu não precisar mais ter uma área dentro da minha empresa que faz só a classificação dos meus incidentes que chegam do portal de atendimento, por exemplo. Ou mesmo que a categorização automática, esse chamado não precise passar por uma área de triagem, né, para ser direcionado para a equipe, né, que vai resolver aquela situação. E pensem assim, ó, quando se fala em processo, nós estamos falando, quem estabelece um processo tenta definir o caminho mais curto para se conseguir atingir um objetivo. Quando tu tem um processo de incidentes, por exemplo, onde tu teve que escalar 3, 4 níveis de atendimento para conseguir resolver esse incidente, né, tu tem um processo, às vezes, ineficiente. Né? Se esse ticket conseguisse ser direcionado quase que imediatamente, de acordo com as informações que fossem preenchidas, né, nesse ticket, né, de tomada de decisão, né, e fossem encaminhadas o mais rápido possível, sem depender de pessoas, né, mas sim pela inteligência, né, da ferramenta, usando data learning, usando inteligência artificial e usando a tecnologia que a imaginação de vocês supor. Né? Hoje, o que não falta é isso na TI, né? Tecnologias para dar maior inteligência nessas ferramentas, né? Que têm informações bem categorizadas. Né? As ferramentas vão aprendendo hoje em dia, né, as situações e elas vão ficando mais espertas. Né? Mas para isso acontecer, tu tem que fazer um investimento ali na tua ferramenta, né, para conseguir criar essas facilidades nela, né, para deixar o processo mais intuitivo. Né? Bom, essa é a primeira questão. Atribuição automática de chamados, né, que aqui é aquilo eu estava falando mais de classificação e categorização. A atribuição automática, como eu disse para vocês, né, quanto menos passos o processo de atendimento de vocês tiver, né, menor será a insatisfação dos seus clientes, porque menos tempo eles vão esperar para ter uma resolução de incidente, né, aplicada. Identificação automática de tickets relacionados. Olhem a seguir, eu vou mostrar para vocês um cenário, né, vou falar para vocês um cenário para vocês entenderem do que eu estou me referindo. Imaginem a seguinte situação, que todos os dias alguém reinicia determinado servidor e aplica determinada solução de contorno naquele servidor, por exemplo. Né? Será que eu não posso implantar na minha ferramenta alguma forma que ele consiga relacionar incidentes, né? Que ele consiga, até para que isso fique, para facilitar o trabalho do gestor de incidentes, né? Para ele conseguir ver quais são os problemas mais repetitivos, né, que existem na sua organização, para se de repente montar um plano para resolver definitivamente esses problemas, né? Resolver esses problemas, né? De forma que esses incidentes deixem de acontecer. Né? Então, será que existe alguma forma de relacionar esses tickets?
ou não só relacionar, mas gerar problemas automáticos, ou mesmo, imagine em determinada situação onde vocês têm vários processos de apoio ocorrendo dentro da organização de vocês, por equipes, sendo executados por equipes diferentes. Então, imaginem a situação onde uma central de serviços que deveria ser a área, né, a função do ITIL, né, que deveria ser a mais bem informada, né, sobre os serviços, né, da tua empresa, né, e essa central de serviços não tem, às vezes, a informação necessária. Ela está recebendo um monte de incidentes que está caindo lá na central de atendimento, e todos esses incidentes estão sendo causados, por exemplo, por uma mudança que foi planejada, que está sendo executada, né? Só que o processo de mudanças não conversa com o processo de incidentes, por exemplo, na sua organização. Então, quem sabe, né, quando implantar alguma tecnologia na ferramenta de Service Desk de vocês, de tal forma que o usuário não tenha que correr atrás da informação, né, mas que sim que a informação apareça para ele no momento correto. E essa é uma coisa muito importante. Não adianta eu gerar informação e gerar informação para as pessoas erradas, né? Eu tenho que gerar aquela informação nos momentos corretos, né? Vocês sabem, inclusive, que tem muitas centrais de atendimento que nas próprias URAs, né, o cliente às vezes vai reclamar sobre determinada situação e na própria URA, né, já existe ali um software, né, uma inteligência, né, que já avisa o cliente, olha, já detectei, existe um problema na sua região com o seu serviço, né, já identifiquei que existe aqui e a previsão de normalização é em tantas horas, por exemplo, né. Essa situação já... todo esse investimento que foi feito nessa inteligência dessa URA que está associada lá com uma integração numa ferramenta de Service Desk, o que acarretou? Resolveu? O cliente está super satisfeito? Não, ele não está. Com certeza ele não está. Mas pelo menos ele não teve que esperar dentro de uma fila de atendimento, ser atendido por um humano, né, que às vezes não ia atender ele da melhor forma possível, né? Uma ferramenta, uma tecnologia apoiou muito bem o processo de atendimento e acabou minimizando essa insatisfação, né, que pelo menos ele já sabe até uma previsão, né, de resolução daquela situação. Né? Porque essa é uma situação muito complicada, né, quando nós mesmos, né, reclamamos das coisas que nós temos contratado na nossa vida pessoal, e nós ligamos para uma empresa e tu pergunta quando é que isso vai ser resolvido, e a empresa te diz não sei. Né? Não temos previsão, senhor. Ou mesmo, te dão 3, 4 previsões e nenhuma delas se cumprem. Né? Isto é uma coisa que desgasta qualquer reputação de empresa. Ela pode ser nova ou antiga. Essa empresa vai ser desgastada e ela acaba sendo vencida pela concorrência. Né? Eu acredito que isso vai acontecer com muita empresa no futuro. Né? Geração de incidentes e problemas automáticos. Imaginem que a empresa de vocês tem dezenas de sistemas que são usados por vários usuários, né? Sistemas, serviços, enfim, e toda vez que tem algum problema com aquele sistema, com aquele serviço, qual é o comportamento normal que acontece em 99% das empresas? O grande agente de monitoria, né, que está avisando sobre determinado problema é o próprio cliente. Essa é a situação mais indesejada que existe, mas é a mais comum. Né? São os clientes que reportam as situações indesejadas com os nossos serviços. Né? Mas quem sabe nós não criemos alguma tecnologia dentro da nossa empresa que monitore, por exemplo, todos os servidores de aplicação, todos os erros que aconteçam, né? Ferramentas que consigam medir a saúde desses serviços, né? Web services que meçam a saúde desses serviços, né? E quando esses serviços apontarem algum problema, algum mau funcionamento, que isso já gere um incidente automaticamente e que esse incidente automático já seja direcionado de preferência para pessoa que vai, para o grupo de pessoas que vai conseguir resolver com maior brevidade. Né? Ou mesmo que esse incidente seja detectado e já seja resolvido porque aquela solução já é conhecida, então já existe até a implantação de uma tecnologia para resolver um problema conhecido. Né? Existe uma automação envolvida no processo de incidentes que detecta e corrige, sem precisar envolver pessoas.
Né? Quando se fala, parece que eu estou defendendo a questão de não envolver pessoas. Pessoas são fundamentais, pessoal. Mas quanto menos coisas elas tiverem, quanto menor for o piano que elas tiverem que carregar, vai ser melhor. Né? E além disso, né, pessoas custam caro. Né? O ideal é que as pessoas fossem utilizadas para executar tarefas nobres, né? Não tarefas repetitivas e sempre para apagar incêndio. Na TI hoje essa é uma frase, né, é um ditado muito popular, ditado não, é uma frase muito popular. Bom, processos de mudança ligados fortemente com os processos de conhecimento e incidentes, né? Por que eu digo isso? Porque a coisa que mais acontece na nossa vida, né, de TI, né, de serviços, né, de gerenciamento de serviços, os serviços mudam, os serviços não nascem de uma forma e morrem daquela forma, não, eles vão evoluindo. Existe a versão 1.0, a 2.0, a versão Premium, a versão Plus. Né? E tudo isso é disparado pelos processos de mudança e liberação. Né? Eles são executados, essas mudanças que acabam ocorrendo lá na transição de serviço, são executados ao longo de todo um ciclo de vida do serviço. E de nada adianta esses processos serem executados se os processos de conhecimento, né, os processos que estão gerando a documentação de atendimento, por exemplo, para a nossa central de atendimento, não forem atualizados. Né? Então, o processo de mudança precisa estar fortemente ligado com o processo de incidente e com o processo de conhecimento. Né? Imaginem algumas situações, eu tenho na minha empresa processos de monitoria de serviços, né? Processos de eventos, né? Onde eu tenho lá dentro do meu NOC, da minha sala de controle, né? Eu tenho lá vários dashboards, né? Mostrando a saúde dos serviços. E daí em determinado momento todos os dashboards aparecem lá que o serviço tá indisponível. Né? E não deveria está alertando, né, essa situação, porque naquele momento está sendo executada uma mudança. Né? Se nós ficarmos gerando alertas para as pessoas a todo momento e são alertas desnecessários, o dia que tiver um alerta que as pessoas têm que realmente dedicar atenção, elas não vão dedicar atenção, porque é a história da mentira repetida muitas vezes. Né? As pessoas um dia perdem a credibilidade naquilo. Pessoal, eu não quero me alongar. Esse é um assunto que daria para fazer muitos vídeos. Né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se nesta apresentação que eu fiz para vocês já tiver surgido alguma ideia, um insight lá que deu uma ideia que vocês vão implantar na empresa de vocês e vai melhorar o processo de atendimento, né, dos seus usuários em relação a um ou mais serviços, eu já estou muito satisfeito. Deixem nos comentários aí qualquer tipo de feedback, né, a respeito dessa apresentação, pessoal. E se gostarem, no futuro eu vou, se o tempo permitir, eu vou acabar fazendo outras apresentações com esses assuntos relacionados. Ok, pessoal? Até mais. Abração.